Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de ciências de hoje vamos falar um pouco sobre os tipos de alimento. Denomina-se alimento toda a substância utilizada pelos seres vivos com o objetivo de obter energia para o funcionamento das suas atividades vitais. Os alimentos normais do nosso dia a dia, o que comemos, frutas, verduras, legumes, pão, tudo isso são denominados alimentos. É através dos alimentos que ocorre o crescimento, o funcionamento e a regulação do nosso organismo. Hoje vamos abordar um pouco mais sobre esses três temas: crescimento, funcionamento e regulação do nosso organismo. Você já ouviu falar de alimentos energéticos, reguladores e ou construtores? Os nomes são bem diferentes, mas eles são naturais do seu dia a dia, vocês vão ver só. Eles fazem parte da pirâmide alimentar, que nada mais é do que a representação gráfica da maneira correta de consumir os grupos de nutrientes no dia a dia, visando uma alimentação saudável e equilibrada. Então, estudiosos criaram uma pirâmide alimentar. E como foi feito esse agrupamento? Como se dispõem os alimentos nessa pirâmide? É isso que nós vamos aprender também hoje. Aqui nós temos um exemplo de uma pirâmide alimentar. E vocês podem ver que a gente tem os alimentos separados por partes. E a base da pirâmide é maior e o topo bem pequenininho. E a gente vai saber a importância disso também. Vamos lá. A divisão da pirâmide foi feita a partir de características nutricionais dos alimentos, levando em consideração suas calorias e benefícios para a saúde. O que seria isso? Os pesquisadores juntaram características de cada alimento e eles agruparam esses alimentos, que eles fossem divididos por grupos, para a gente entender e para a gente fazer uma alimentação mais saudável e não comer coisas desnecessárias ou em excesso para o nosso organismo. Em linhas gerais, quanto maior a base da pirâmide, mais alimentos daquele grupo podem ser consumidos. À medida que ela se estreita, que ela cresce, a ingestão do alimento passa a ser de forma moderada. O que isso quer dizer? Professora, eu posso comer tudo da base da pirâmide, a quantidade que eu quiser? Não. A alimentação é uma coisa muito séria e a gente precisa preocupar muito com essa questão. O nosso corpo precisa de alimentos da base da pirâmide para uma determinada situação, do meio da pirâmide para outra situação e do topo para outra situação. É isso que nós vamos aprender. A pirâmide alimentar, vocês podem ver que ela é dividida por partes. Então, nós temos os elementos energéticos que geram energia para o nosso corpo, para praticar as atividades físicas, para caminhar. E aí a gente tem os alimentos que são construtores. Temos os alimentos reguladores e o que falamos, alimentos energéticos. Então vamos falar um pouquinho dos alimentos energéticos. Eles estão localizados na parte inferior da pirâmide, na parte de baixo. Eles são chamados de carboidratos, que fornecem energia e disposição para o dia a dia. Nessa categoria encontram-se macarrão, arroz, biscoito, pães, entre outros. É importante ressaltar nessa parte que não podemos comer em quantidade. O nosso corpo precisa de uma porção, né? Eu não posso comer tudo em quantidade muito grande. Isso os nutricionistas indicam e a gente deve seguir, né? Não é comer tudo com exagero, né? A pirâmide foi feita para isso, para a gente determinar a quantidade da porção que a gente pode consumir naquele dia. Os alimentos reguladores, o que é regular? O que precisa? Meu organismo precisa regular, ele precisa se organizar. O que esses alimentos vão fazer?
Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. São responsáveis por regular a função do nosso organismo e manter o sistema imunológico forte, prevenindo doenças como gripe e resfriados. Fazem parte desse grupo as frutas, os legumes, os vegetais, as verduras e é exatamente a parte do meio da nossa pirâmide. Então, professor, eu posso comer só carboidrato? Eu posso comer só alimentos reguladores? Não. A porção do dia, ela precisa conter um pouquinho de todas as coisas, não é mesmo? O nosso corpo precisa de energia, mas o nosso corpo também precisa ser regulado. Então, vamos agora para os construtores. São os que fornecem proteínas e que auxiliam na construção, o próprio nome já diz, alimentos construtores, na construção, crescimento e restabelecimento de tecidos, ossos, pele e outras partes do corpo. Como representantes, temos todos os tipos de carne, leite, derivados, que se localizam na segunda e na terceira linha da pirâmide, olhando de baixo para cima. Então, a gente já consome todos esses alimentos no decorrer do dia, na nossa vida. Eles só foram organizados com funções distintas. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho de alimentos do topo da pirâmide. Manteiga, margarina e carne vermelha. Possuem um alto nível de gordura prejudicial. Isso é muito importante ao organismo. Além de conterem muitas calorias. A caloria é o que a gente engorda, se a gente come em excesso, isso faz mal para o organismo não funciona direito. Então é preciso consumir moderadamente ou esporadicamente, vez ou outra. A gente deve consumir esses alimentos. Agora, os vilões da pirâmide. Açúcar, doces, cereais refinados e alimentos industrializados e refrigerante. Esses alimentos são muito calóricos e pobres em nutrientes. Eles não ajudam muito o nosso organismo, eles não facilitam o funcionamento e eles não são construtores. E é importante consumir esporadicamente e, se possível, riscar do seu cardápio. Eles são alimentos que dificultam o funcionamento do organismo. Agora, um dos principais fatores de qualidade de vida e ajudar na boa alimentação é o exercício físico e a água. O sucesso da reeducação alimentar depende de vários fatores. Dentre eles, nós temos a prática e hábitos saudáveis. Dormir no horário certo, alimentar em horários corretos, alimentar corretamente e praticar exercício físico. Os exercícios físicos são muito importantes eles ajudam no funcionamento e na manutenção do nosso organismo. E a ingestão de bastante líquido, especificamente água pura. Professor, eu bebo muito suco, eu bebo muito refrigerante, é líquido? É líquido. Mas a água é que é importante. Ela ajuda a limpar, a purificar o nosso organismo e ajuda no funcionamento. Outra forma de dividir os alimentos, sem ser pela pirâmide alimentar, é por sua origem, que podem ser origem animal, origem vegetal e origem mineral. Essas três classificações, elas aparecem também na pirâmide. Todos os alimentos que estão contidos na pirâmide, eles têm origens, tanto animal, quanto vegetal, quanto mineral. Essa é uma outra forma de classificar os alimentos. Então, vamos falar um pouquinho dos alimentos de origem animal. Os alimentos de origem animal são aqueles originados da fonte de animais. Eles estão presentes na alimentação de muitas pessoas. Eles podem trazer uma série de benefícios, pois são fontes de proteína, vitaminas e minerais, que fazem parte e o nosso organismo precisa para um bom funcionamento.
Então, são exemplos desses alimentos. Nós temos carne, olha só, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. As carnes, os ovos, o mel e o leite e derivados. Esses alimentos, eles são derivados de origem animal. A gente tem que entender isso, ok? Agora vamos para os alimentos de origem vegetal. O próprio nome já diz, vegetal. Então, nós temos os alimentos de origem vegetal, são aqueles originados de fontes vegetais. São, por exemplo, a gente tem como exemplo folhas, raízes, os caules, os frutos. Então, vamos imaginar aqui, eles são fontes de proteína, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. Então, eles são muito ricos. Por isso, recomenda-se que sejam incluídos diariamente na alimentação. A gente tem aqui, eles destacam-se pela possibilidade de serem consumidos frescos. São exemplos: o azeite de oliva, que a gente tira da azeitona, os grãos e cereais, arroz, a gente tem o grão, feijão, a gente tem as frutas, todo o grupo de frutas e os legumes e verduras, cenoura, beterraba, couve, alface. Tudo isso é do nosso dia a dia, mas eles são de origem vegetal. A gente tem diferença dos alimentos de origem animal. Então, vamos passar agora para os alimentos de origem mineral. Os alimentos, um dos principais alimentos de origem mineral é a água, e ela é indispensável para uma boa alimentação, sendo um elemento mineral importante para o bom funcionamento do organismo. Nosso organismo não funciona sem água, isso é muito importante. Por isso, a denominação origem mineral, eles são tão importantes quanto os outros. Os sais minerais também podem ser encontrados em alimentos de origem animal e vegetal. Eles auxiliam na prevenção de doenças, aumentam a defesa imunológica e na formação dos ossos e a regulação do metabolismo. Então, o que a gente quer dizer é que esses grupos de alimentos, eles precisam estar juntos. A gente precisa consumir durante o dia na nossa alimentação um pouquinho de cada coisa, porque o nosso organismo precisa tanto dos alimentos de origem animal, quanto dos alimentos de origem vegetal e os alimentos de origem mineral. Mas eles precisam serem consumidos moderadamente. E o que temos de origem mineral? A gente tem, olha aí, principal, água. A gente encontra cálcio, o ferro, o magnésio, esses são de origem mineral. Agora é com você. Em seu caderno, escreva o nome de 2 alimentos do seu dia a dia, de cada uma das origens. Professora, como eu vou fazer isso? É só analisar. Por exemplo, você comprou hoje, foi ao mercado, comprou couve. Couve você vai fazer para o almoço. Então, a couve é de qual origem? Ela é vegetal, animal ou mineral? Vou dar uma dica. A couve é de origem vegetal, ela é um vegetal. Então, você bebeu muita água hoje na sua alimentação, durante a tarde você bebeu, sentiu sede, bebeu água. A água, ela é de qual origem que a gente falou? Ela é vegetal, animal ou mineral? Vamos pensar? Vou deixar para vocês aí e desejo a todos vocês um bom trabalho. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.